Sorrisos. Com certeza, eles são uma das coisas mais comuns de se ver no dia a dia de qualquer pessoa, seja no trabalho, ao sair com os amigos ou até mesmo só passando por um estranho qualquer na rua. Você eventualmente vai encontrar alguém sorrindo mais cedo ou mais tarde, e é interessante que algo que é tão comum na nossa vida possua tanto significado. Um simples sorriso pode simbolizar desde um sentimento de felicidade genuína até o seu preciso oposto. E é exatamente esse tipo de conceito, o de redefinir como a expressão facial representa, que nós vemos ser usado de diversas formas nas mídias de terror e horror. Aqui mesmo no canal a gente já viu essa trope ser explorada diversas vezes por Analog Horrors, sendo algo realmente comum nesse meio, como em The Walton Files, Behind the Farm e, mais notavelmente, The Mandela Catalog, que inclusive foi um daqueles que inspirou a série da qual esse vídeo fala sobre, The Smile Tapes ou As Fitas do Sorriso. Essa história começa no canal Patorico, criado em 14 de setembro de 2021 pelo usuário Patrick, que postou o primeiro vídeo do projeto no dia 6 de dezembro daquele mesmo ano. O vídeo em questão se chama The Smile Tapes, Advertência e Investigação, e é o ponto inicial onde a nossa narrativa começa. Porém, ao invés de começarmos por ele, como faríamos normalmente, nós vamos pular direto para o vídeo seguinte, que se trata do compilado do volume 1 da série. Como todas as cenas e informações presentes no primeiro vídeo também se encontram no compilado, nós podemos simplesmente pular ele sem ter medo de perder nada importante. O primeiro volume abre com uma transmissão de advertência sobre uma nova droga que estaria em circulação, a Smile Drug, ou a droga do sorriso. Não nos é dado nenhum tipo de informação sobre de onde a substância surgiu, nem sobre quem a criou, apenas é dito que ela estava sendo vendida de forma ilegal em algum lugar. A transmissão em questão aconselha para que se mantenha distância de qualquer indivíduo que pareça estar sob a influência do alucinógeno, pois apenas nos últimos meses, mais de 500 mortes já teriam sido relacionadas ao estimulante. Também nos é dito que o químico não é conhecido e que ainda entraria em estado de investigação científica. Seus efeitos mais visíveis são classificados como transtorno maníaco, condição em que o influenciado passa por oscilações drásticas em seu humor, nesse caso caracterizado por uma intensa euforia, uma incontrolável risada involuntária, altas tendências violentas e por fim um largo sorriso no rosto, que foi o que deu origem ao nome da droga. A seguir é então indicado que para que você garanta sua segurança, evite entrar em becos escuros à noite. Caso ouça alguma risada suspeita, corra o mais rápido que puder para longe da origem e que não faça nenhum tipo de contato visual com nenhum usuário, pois se ele te perceber, ele não vai parar de te perseguir e te agredir até que ele não veja mais nenhum movimento vindo de seu corpo. Do not interact. You will most likely be... A fita corta da transmissão de advertência para então mostrar a primeira edição do Diário de Investigação sobre a droga Smile. Nele, nos é dito que a substância é feita a partir de esporos de uma espécie de fungo que ainda não foi identificada e que o risco de ingestão acidental por via aérea é extremamente elevado. A fita nos mostra a foto de dois sujeitos, paciente 1 e 2. Ambos deram entrada na emergência no mesmo dia, relatando estarem sentindo fortes dores de cabeça e câimbras faciais. Não é dito quando nem por que meios eles foram contaminados exatamente, porém, por estarem no diário de investigação, fica implícito que ambos estariam sob o efeito da substância durante seus estados iniciais. É dito que nenhum medicamento os ajudou e que por isso ambos foram levados a um laboratório para ficarem em observação por alguns dias. Durante a primeira semana, nós vemos o desenvolvimento do estágio 1 de uma doença causada pelo fungo. Aqui é claramente visível um princípio de distorção no rosto dos pacientes, especialmente o paciente 2, que parece apresentar um sorriso consideravelmente mais distendido se comparado ao outro. Tendo dito isso, ambos os indivíduos ainda apresentam certa resistência à dita contração muscular que é causada pela doença. Também nos é dada a informação de que os pacientes estariam sofrendo de meningite há pelo menos 2 dias antes de dar entrada no hospital. Geralmente causada por uma infecção viral, bacteriana ou até fúngica, a meningite se trata de uma condição de infecção das membranas que se encontram ao redor do cérebro. Nesse caso, muito provavelmente causada pelo mesmo fungo que vocês já imaginam. Alguns dos vários sintomas da meningite incluem dor muscular e dores de cabeça, dois dos mesmos sintomas que ambos os pacientes relataram quando deram entrada. Vale citar também que a meningite pode causar dano neurológico severo, e também que, nesse caso, o patógeno age diretamente no cérebro do infectado, o que talvez seja o motivo do comportamento anormal que nós vimos ser descrito durante a fita de advertência. E ok, é óbvio que esses sintomas são muito fora do normal para serem causados por uma meningite comum, porém nesse caso, o agente causador dessa condição também claramente não é algo ordinário, sendo na verdade bem parecido com alguns dos vários tipos de doença que nós geralmente vemos em filmes, jogos e etc, que controlam a mente das pessoas e causam vários tipos de problemas, como o Tandivirus, por exemplo, um análogo horror que inclusive a gente já até abordou no canal. Como nós não sabemos como o fungo afeta a mente das pessoas, não tem como dizer exatamente o motivo da mudança de comportamento dos infectados, porém é óbvio que eles não estão exatamente sãos quando sob a influência da substância, que inclusive é uma observação feita na fita sobre os pacientes. Além de dano na estrutura dos nervos que ligam o sistema nervoso central ao resto do corpo, como aos músculos, por exemplo, a condição também pode causar a morte do indivíduo.
Passando para a segunda semana, que equivale ao segundo estágio de contaminação, já não é mais visível qualquer resistência no rosto dos pacientes contra a contração muscular, visto que suas faces já se contorceram por completo em um largo sorriso. Além disso, o comportamento de ambos se tornou mais agressivo e predatório, contando também com mais risadas histéricas. Ambos os pacientes foram trancados em um quarto. No estágio 3 da doença, durante a quarta semana de observação, o fungo já teria deteriorado permanentemente o tecido facial dos indivíduos, deixando-os com a face extremamente deformada. Apesar do fungo ter danificado a estrutura nervosa que liga o cérebro aos músculos faciais, os músculos de alguma forma mantiveram-se contraídos, e mantendo assim a mesma expressão facial. É dito que caso os pacientes sobrevivam à doença, ambos precisarão de transplantes para poder retornar às suas vidas normais, mas além disso, suas cordas vocais também pararam de funcionar devido ao constante desgaste, e suas funções motoras começaram a diminuir. Por fim, no estágio 4 da doença, ocorrido durante a quinta semana de observação, houve uma rápida senescência visível no paciente 1, que basicamente se resume em um envelhecimento acelerado das células do corpo da pessoa, causando todas as mudanças fisiológicas provindas de uma idade mais avançada. O paciente teria perdido toda e qualquer semelhança com seu eu de algumas semanas atrás, como se tivesse envelhecido vários anos em apenas alguns dias. Considerando isso, o seu cérebro foi determinado como estando nos últimos estágios do Alzheimer, muito provavelmente por conta da deterioração da idade. A esse ponto, o paciente número 2 já havia falecido, e uma semana depois, na sexta semana de observação, o paciente 1 também veio a óbito. Passando para a próxima parte da fita, nos é mostrado informações sobre a autópsia do corpo do paciente 1. Fungos teriam sido encontrados em seus neurônios, secretando uma substância similar à acetilcolina, químico esse que tem, entre muitas outras funções, possibilitar a contração muscular local. Altas concentrações do fungo foram encontradas nas amígdalas, sugerindo que o fungo já teria tomado conta do local. Essa região do cérebro é responsável por definir e regular emoções, como felicidade, tristeza, medo, raiva e etc. E também por ativar o seu instinto de fuga ou luta, fazendo com que o indivíduo se torne agressivo ou amedrontado, algo que mais uma vez bate com o comportamento dos pacientes. Depois de 30 minutos do início da autópsia, foi notada uma expansão repentina de gás vinda da boca do paciente. Porém, na verdade, o que se suspeitava ser gás se revelou como uma nuvem de esporos fúngicos, levantando assim a possibilidade de que os dois agentes funerários presentes ali na sala poderiam ter sido contaminados. A partir daqui, nos é mostrado vários trechos do diário de um homem chamado Shaun-Ji, dentre os dias 4 e 31 de dezembro de 1994. Logo 27, dia 4. Shaun saiu para fazer compras e, ao voltar para casa, um homem desconhecido atirou em sua cara algo parecido com farinha de trigo. Shaun não ficou bravo, mas sim confuso, e mudando de assunto, ele também disse que vai levar Max, seu cachorro, ao veterinário no dia seguinte, pois ele estava sem fazer nenhum som já há alguns dias. Logo 28, dia 5. Shaun conta que teve um sonho estranho. No sonho, ele voava pelo espaço como se tivesse se tornado parte do universo. Ele então disse que acordou logo depois de ver um suposto homem. Esse homem. Com certeza, a história desse último log deve até ter trazido uma certa familiaridade para alguns de vocês. Isso porque, é claro, essa é uma direta referência ao This Man, ou Esse Homem. Uma lenda da internet que surgiu por volta do ano de 2008 como uma criativa campanha de marketing criada para um suposto filme que nunca foi realmente lançado. Dentro da história do universo do This Man, é dito que pessoas do mundo todo teriam visto esse homem aparecendo dentro de seus sonhos desde o ano de 2006. Porém, como ninguém sabia ao certo por que isso acontecia, 5 teorias sobre o fenômeno surgiram. Para ser sincero, a maior parte dessa história não é realmente muito relevante para a gente. Porém, tem uma coisa que é bem interessante sobre o assunto. A lenda de This Man surgiu com a criação do site thisman.org. Dentro desse site é possível encontrar alguns relatos anônimos que teriam visto tal homem enquanto dormiam. Isso dentro do universo da história, é claro. Há bastante coisa para se ler aqui, mas vamos focar só no que realmente é importante, que no caso é o segundo relato. Abre aspas. Eu sempre tive esse mesmo sonho de voar ao céu sobre a minha cidade e observar meus amigos lá de cima. Desde que eu me mudei para outra casa, eu comecei a ver esse homem enquanto eu voava. Nem todas as vezes que eu tenho esse sonho, eu o encontro, mas isso acontece muitas vezes. Ele voa também, mas nunca fala nada. Esse trecho é bastante parecido com o que está acontecendo com o nosso amigo Shaun aqui. Logo depois de ser acertado na cara com um pó misterioso, ele começou a ter esse sonho de voar pelo espaço, e no meio do caminho ele acabou encontrando ele. A partir desse ponto, já levando em consideração tudo que a gente já sabe sobre a droga, já seria possível assumir algumas coisas sobre a sua origem. Porém, como ainda tem muito vídeo pela frente, vamos só esperar mais um pouco antes de tentar dar uma explicação para tudo isso. Continuando com o vídeo, logo 29, dia 6. Max voltou a latir e parece bem, enquanto Shaun continua a ter o mesmo sonho de antes, o de voar pelo um espaço colorido até ver o homem. Mas dessa vez, o homem estava sorrindo.
Log 34, dia 11. Shawn continua a ter o mesmo sonho durante toda a última semana. Ele conta que isso o preocupa e que ele não consegue parar de pensar nisso. Ele pensa que talvez isso signifique algo, talvez algum tipo de mudança na vida dele ou algo assim. Logo antes de aparecer o próximo log, nós podemos ver logo abaixo uma sequência de pares alfanuméricos. Essa é uma sequência hexadecimal que pode ser traduzida para a palavra smile, só que com a última letra faltando. Log 34, dia 12. Shawn diz que seu rosto não para de se contrair e que ele está tendo as piores dores de cabeça que ele já teve em muito tempo. Log 39, dia 16. Shawn diz que está em constante agonia e que precisa ir ver um médico urgente. Log 40, dia 17. Os médicos disseram que era apenas estresse e desequilíbrio eletrolítico. Apenas alguns analgésicos e bastante água iriam bastar. Log 41, dia 18. Shawn diz que seu rosto dói, como se alguém estivesse puxando os cantos da sua boca para cima. É difícil piscar e as pílulas não funcionam. Caso ainda não tivesse óbvio o suficiente, esse último log basicamente confirma que sim, Shawn está contaminado com o mesmo fungo presente na droga Smile. O que quer dizer que, seja lá o que foi aquele pó que atiraram nele no dia em que ele foi fazer compras, ele certamente contém o fungo. Muito provavelmente aquele pó é feito a partir da pulverização da droga em si ou do próprio fungo, mas isso ainda não tem como saber. Log 42, dia 22. Max subitamente veio a óbito. Shawn diz que não entende, pois ele parecia muito bem no dia anterior. É possível que Max também estivesse infectado pelo fungo, porém como não temos nenhuma descrição sobre o que a substância causaria em um cachorro, não tem exatamente como dizer se esse seria o mesmo caso. Tudo o que sabemos é que Max estava agindo de maneira estranha. Log 43, dia 25. Shawn conta que seus amigos diziam que ele parecia mais feliz ultimamente, mas que ele na verdade não estava, e estava sofrendo bastante durante aquele momento, tanto por conta da morte de seu amado cachorro, tanto por conta da própria dor física causada pela doença, que inclusive não pôde ser resolvida por nenhum medicamento. Shawn estava angustiado e triste, mas não conseguia tirar o sorriso do rosto. Log 44, dia 26. Shawn está alegre. Ele diz que se sente cheio de energia porque sentiu a aura daquele homem, seja lá o que isso significa exatamente. Ele conta que o homem o fez o transformar-se em alguém melhor e que por isso ele está feliz. Log 45, dia 27. Eu estou feliz. Ele me disse algo sobre uma missão para cumprir, sobre uma nova vida em um lugar melhor. Log 46, dia 28. O mundo é um lugar muito insuportável para um homem simples como eu. Muitos vícios, muita tristeza, mas eu tenho o poder para consertar isso. Log 47, dia 31 de dezembro de 94. Véspera de Ano Novo. Todo mundo que eu ver deve ficar feliz. E eu espero que eu te deixe feliz. Na parte seguinte, nós vimos um relatório policial dizendo que Shawn Gomes cometeu um homicídio em massa com uma faca. Vamos lá, além da clara mudança de humor repentina do nosso amigo Shawn, essa parte tem bastante coisa estranha acontecendo. Primeiramente, o vídeo ainda não acabou, mas acho válido já pontuar algumas coisas importantes antes da gente seguir. Parece que Shawn não apenas parou de sentir dor com a doença, mas também parece que ele parou de se importar com basicamente qualquer outra coisa de ruim que estava acontecendo na vida dele durante aquele momento. No log 45 ele fala sobre algum tipo de missão que aquele homem teria dado a ele, algo sobre ter uma vida nova em um lugar melhor. Não fica claro o que ele quis dizer exatamente com isso, mas algo a se notar é que, bom, aquele homem falou com ele e, de alguma forma, abre aspas, transformou ele em alguém melhor. Também é possível notar uma mudança considerável na forma em que o Shawn fala sobre as coisas, principalmente por conta dos múltiplos erros de gramática e mudanças na escrita que antes simplesmente não aconteciam, já indicando talvez que o fungo estivesse afetando a sua mente de maneira profunda. Além disso, ele também demonstra um humor meio paradoxal, dizendo ora estar feliz, ora insatisfeito, e que, entre aspas, apesar do mundo ser um lugar insuportável, ele tem o poder de mudar isso, porque todos deveriam ser felizes, fecha aspas.
Apesar de termos uma breve noção sobre como a substância funciona em partes, não há nenhum tipo de informação que possa explicar exatamente como ela deixou o Shaun nesse estado. Isso é, ter seu cérebro afetado por um fungo não significa necessariamente que você vai tentar sair por aí matando o máximo de gente que você conseguir. Na verdade, muito pelo contrário, a prioridade do patógeno nesse caso deveria ser de se espalhar e reproduzir o mais rápido possível, sem necessariamente matar possíveis hospedeiros que poderiam também ajudar a espalhar ainda mais a doença, como o Shaun acabou fazendo no dia de Ano Novo. Vale citar também que não há nenhum indício que o fungo afete pessoas mortas e que transforme elas em zumbis nem nada do gênero. Ou seja, as vítimas do Shaun não vão realmente ajudar o fungo a se espalhar. Os únicos mortos que de fato espalham os esporos são os que já tinham sido contaminados quando em vida, como o Shaun, que depois de morrer lançou uma nuvem de esporos, igual o paciente 1 em sua autópsia. Pode até parecer bobo querer encontrar algum tipo de lógica por detrás dessa doença, mas leve em consideração também que já nos foi dado algumas possíveis explicações para alguns dos sintomas, como por exemplo o excesso de acetilcolina, possível explicação para a contração muscular facial, vulgo sorrisão. Ou seja, parece que pelo menos algum resquício de resposta sobre o propósito dessa substância pode existir, sem falar no fato de que o material foi apresentado primeiramente como um alucinógeno sendo vendido em algum lugar, o que deixa implícito que tem alguém que está manufaturando ele para vender, e que ele não simplesmente surgiu do nada por motivo nenhum. Alguém foi responsável pela substância e, consequentemente, pelo surto da doença. Porém, o fato de que a doença se comporta de forma estranha pode até indicar que quem foi o responsável pela substância não tinha a real intenção de causar o surto. Essa pessoa, ou até grupo responsável, apenas não teria antecipado o acontecimento, o que honestamente eu acho até difícil, mas ainda assim é uma possibilidade. Logo de cara, já seria possível pelo menos descartar a possibilidade disso ser obra do governo local, afinal ele mesmo fez uma advertência sobre a substância. Porém, ainda existe a possibilidade disso ser obra de outro governo ou grupo em particular, e o indicador de que esse pode ser o caso está no fato de que há indícios de uma ou mais pessoas estarem espalhando a doença por meio daquele pó misterioso que foi atirado no Shaun Gomes. Claramente existe algum tipo de estratégia rolando nessa contaminação em massa, e sim, eu pensei na possibilidade de serem os próprios infectados espalhando o fungo, afinal, o Shaun mesmo diz que ele quer deixar todo mundo feliz. Isso poderia sim significar que ele quer contaminar todo mundo que puder. Afinal, ele mesmo só ficou feliz depois que ele foi contaminado pelo fungo e se encontrou com aquele homem dos sonhos, que inclusive eu já vou falar sobre. Porém, primeiro, sendo bem honesto, dada a forma com que o Shaun passou a escrever no diário dele depois de, abre aspas, sentir a aura daquele homem, eu duvido muito que alguém no mesmo estado que ele sequer tenha capacidade cognitiva o suficiente restando no cérebro para pensar em cultivar um fungo para fazer um pó contaminante para sair atirando nas pessoas por aí, e muito menos para manufaturar e vender uma droga. Isso é claro sem ser pego por nenhuma autoridade policial. E segundo, como eu meio que já disse, se esse fosse o mesmo caso, não faria sentido nenhum ele cometer um homicídio em massa no ano novo. Por que ele faria isso? Se o que ele queria era contaminar os outros pra deixar todo mundo igual a ele não deveria arranjar uma forma de fazer isso sem necessariamente matar essas pessoas? Ou até mesmo só não fazer nada? Afinal, a própria fita diz que a chance de contaminação por via aérea é extremamente alta. Ou seja, um mero espirro perto de alguém já seria o suficiente para contaminar essa pessoa. Bom, a resposta parece bem óbvia. Isso é porque esse não é realmente o objetivo dele. Na verdade não, o objetivo dos contaminados, ou pelo menos o do Shaun Gomes, não era espalhar a doença diretamente, mas sim alcançar a tal missão que o Homem dos Sonhos falou pra ele enquanto ele dormia. Lembra disso? Ele me disse algo sobre uma missão para cumprir, sobre uma nova vida em um lugar melhor. Sobre uma nova vida em um lugar melhor. Juntando isso com o fato de que o Shaun cometeu homicídio em massa, e isso, é claro, dizendo que todos ficariam felizes depois, não fica muito difícil imaginar o que estava passando pela cabeça dele naquele momento. É claro que esse homem nada mais é do que uma ilusão da cabeça do Shaun causada pelo fungo, porém é interessante de pensar o quão específico essa situação toda é. O fungo fez com que Shaun tivesse uma ilusão de uma pessoa que o convencesse de que matar os outros faz bem pra eles. E ok, no final das contas é só um fungo mexendo com a cabeça dele, mas eu me pergunto se todos os infectados têm esse mesmo sonho, ou se isso é algo exclusivo do Shaun. Infelizmente, apesar dos outros de fato apresentarem os mesmos sintomas do Shaun, como violência e etc., não tem nada nesse primeiro volume que me leve a acreditar que isso aconteça com todo mundo. Então, fica sendo como algo só do Shaun, pelo menos por enquanto. Agora deixa eu parar de enrolar porque a gente ainda nem terminou o vídeo do volume 1 e ainda tem pelo menos mais um videozinho depois desse. Voltando para onde a gente parou, nós vemos um relatório policial mostrando a data, hora e local do crime de Shaun Gomes. Primeiro dia do ano de 95, logo depois de meia-noite. A localização se encontra nos Estados Unidos da América, cidade de San Diego, no estado da Califórnia, bem próxima à fronteira com o México. Endereço 718 Ventura PL, dentro do que hoje é um bar esportivo chamado Sandbar Sports Grill. Sim, bem específico. Eu não sei dizer se esse bar existia desde 1994 ou se isso sequer é relevante para a história, mas de qualquer forma as imagens do Google Maps dele confirmam até pelo menos 2009.
Bom, agora nós já temos uma boa noção de onde essa história toda está acontecendo, que no caso é no estado da Califórnia. Se isso vai ser relevante ou não, eu não tenho muita certeza ainda. De qualquer forma, nós podemos ver também aqui a idade de Sean é de 22 anos e de que o crime cometido é homicídio em massa, como também já foi dito antes. A seguir, nos é dada a informação de que o Sean estava armado com uma faca, que era suspeito de estar sob a influência de algum químico e que ele tinha uma expressão facial grotesca, indicando um estado mais avançado da doença. Na próxima parte, é dito que os policiais não conseguiram conter ele e que ele cometeu atos de violência sem nenhum remorso, ferindo assim um dos policiais e forçando o resto a atirar nele até que ele estivesse morto. Como resultado, são contabilizadas 17 mortes, incluindo a do Sean e 10 feridos. Bom, e agora sim nós finalmente podemos ir para o segundo vídeo da série, que se chama The Smile Tapes – História Distante. O vídeo em questão é bem curtinho, tendo só 2 minutos de duração. Ele basicamente fala sobre as possíveis maneiras de como a vida pode ter surgido na Terra e apresenta 2 teorias. A biogênese, teoria que sugere que as formas mais simples de vida surgiram de uma mistura de compostos inorgânicos dentro de fontes hidrotermais, e a panspermia, teoria que sugere que a vida microbial viaja entre planetas através de detritos quando corpos celestes se chocam. Por exemplo, um asteroide que foi originado de outra colisão com um corpo que já abrigava a vida antes, agora também carregará a vida. E caso ele se choque com outro planeta ou corpo com as mesmas condições necessárias para também abrigar a vida, esse novo corpo ou planeta é semeado com a vida que estava naquele asteroide. Isso basicamente implica que a vida na Terra pode ter vindo de outro planeta ou corpo que já abrigava a vida antes do nosso. E bom, bem quando o vídeo estava explicando justamente essa parte, a transmissão tem um glitch por 1 segundo e nós podemos ver algumas letras na tela. K-PG. Essas letras se referem a um evento de extinção ocorrido há aproximadamente 65 milhões de anos, a extinção do Cretáceo-Paleógeno, que na época foi responsável por dizimar uma boa parte das espécies da Terra, mais notavelmente os dinossauros. Continuando com a fita, os glitches continuam acontecendo, e por outro breve momento é possível ver a seguinte frase: "A morte deve trazer nova vida", seguida da imagem distorcida de um desenho da Terra prestes a ser atingida por um meteoro. Aqui nessa última parte é possível ver por um instante que esse vídeo teria sido feito para a escola de ensino médio de Nulo. Eu não encontrei nenhum lugar nem escola com esse nome, mas provavelmente também é um lugar na Califórnia. Voltando a falar sobre o meteoro, fica claro que isso não foi colocado aqui por nada. Na verdade, na área dos comentários do vídeo é possível encontrar vários usuários teorizando que a frase "a morte deve trazer nova vida" significa que o meteoro pode ter trazido o fungo de outro lugar do universo. Que não é só possível, mas como também explicaria o porquê dele ser algo tão diferente. Mas calma aí, se o fungo já está na Terra há 65 milhões de anos, por que ele só se tornou notável apenas por volta do ano de 94? Tem um grande intervalo de tempo entre os 2 eventos e não fica explícito o porquê disso, sem falar na distância entre os 2 lugares em que os eventos ocorreram, que apesar de não ser do outro lado do mundo, também não é exatamente pequena. É possível que talvez o fungo estivesse em estado inativo durante esse tempo todo, ou talvez que ele não contaminasse humanos até a data em questão, mas de todo modo ainda temos que levar em consideração o fato de que a fita dá muitas dicas de que esse surto não surgiu de maneira natural, mas sim pela mão humana. Talvez esse vídeo esteja apenas para explicar a origem do fungo, mas não necessariamente quer dizer que a origem dele e o surto de 94 estejam relacionados, até porque mesmo se esse fosse o caso, como se explicaria a Drosmile? E a pessoa que infectou Shaw com pó de fungo? Teria realmente alguém por trás disso? Pois é, ainda tem umas boas perguntas sobre essa situação toda. Mas é isso. A gente vai ficar por aqui nesse vídeo. Essa série ainda tem pelo menos mais 2 volumes, então sim, tem bastante coisa para falar sobre. E se esse projeto te interessou e você quer uma parte 2, digita aqui nos comentários pra gente saber. Mas apenas esse vídeo, por favor. E não, o Thales realmente não quer falar sobre The Smile Tapes, então não adianta nem pedir pra ele. Esse vídeo aqui na verdade é só um extra que eu decidi fazer como um teste, porque sim, porque meio que me deu na telha. Ele não deve impactar no lançamento dos vídeos principais do canal. Enfim, antes de terminar eu gostaria de agradecer a todos os membros do canal. Muito obrigado pelo apoio de vocês, em especial aos membros de Platina. Muito obrigado Muni, Zetchamar e Murilo Lobos pelo apoio de vocês. Vocês nos ajudam demais a manter o canal rodando. Sério, vocês não têm noção disso. Todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui, membro ou não, muito obrigado pela sua presença. E também por me aturarem falar sobre essa história esquisita com a minha dicção toda zoada. Faz muito tempo que eu não narro um vídeo aqui no canal, espero que não tenha ficado horrível. Eu também devo trazer mais vídeos novos em breve.
Acho que a maioria de vocês não deve nem saber quem eu sou a esse ponto, mas é isso. Meu nome é Sora, do Pombo Atômico, e a gente se vê em muito breve.